Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando então mais um Infância em Cena. Hoje nós convidamos novamente, né, a Gabriela Poça, nutricionista, para vir conversar com a gente sobre um tema muito importante, que é a obesidade infantil. E vamos pensar onde estamos errando com relação a essa questão das crianças e a obesidade. Vou pedir licença para retirar a máscara. Gabi, se quiser retirar também, seja bem-vinda novamente. E vamos iniciar então aí a nossa conversa, né, com as famílias que estão nos assistindo, com relação a esse tema que é tão importante e urgente falarmos, porque os dados de obesidade infantil são alarmantes, né? E precisamos pensar o que está acontecendo, onde está a causa dessa obesidade na infância. Bom, primeiramente, obrigada, Laura, pelo convite, pela oportunidade. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? Um tema que eu estudo há bastante tempo e o questionamento é bem pertinente, onde nós estamos errando. Para entender um pouco esse contexto, é importante definir, né, o que é essa obesidade. Na verdade, a obesidade ela é uma doença crônica, ela é uma doença muito complexa, né, e ela tem uma etiologia, né, uma origem multifatorial. Então, envolve tanto aspectos genéticos, ambientais, mas também comportamentais da criança, né. Hoje é um problema de saúde pública, não era há 40 anos atrás, hoje é, em função das consequências desse quadro, né? Consequências a longo prazo, como, por exemplo, a diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares que são desencadeados pela doença. Mas é óbvio que o quadro de obesidade não deve ser pensado unicamente a longo prazo, né? A gente tem que pensar qual a consequência momentânea para essa criança, né? Então, em uma fase que deveria ser a mais divertida, né, a mais prazerosa, que é a infância, nós temos muitas vezes uma criança que está, né, com esse quadro e com algumas limitações, né, como, por exemplo, uma baixa autoestima, né, dificuldade de mobilidade, de se inserir no grupo, né, começa a ver que não tem o mesmo rendimento, né, e isso não é interessante. Tá? Então, as consequências, tudo isso nos preocupa muito, né? E quando nós pensamos em relação nós estávamos falando dos riscos e tudo mais, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico também dessa obesidade, e esse diagnóstico envolve pesar essa criança, medir essa criança, né, e alertar essa família sobre essa situação, mais sucesso eu vou ter em reverter esse quadro, né? Tanto é que se eu tenho uma criança acima do peso, antes da puberdade, eu tenho uma probabilidade dela se tornar um adulto obeso de 40%, 50%. Mas se eu começar, né, a ter um olhar quando essa criança passou da puberdade, a probabilidade de se tornar um adulto obeso é de 80%. É muito difícil, é mais difícil reverter. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né, esse diagnóstico precoce. Tá? E quando nós pensamos também nas causas, né, o que está acontecendo, né, o que está levando a esse quadro de obesidade? Como eu falei, né, nós temos questões genéticas e nós temos questões do ambiente. Né, que isso envolve a alimentação, o estilo de vida dessa criança. Tem uma frase do meu professor que eu acho muito legal, que ele diz assim, que o ambiente, ele contribui tanto quanto a genética para o quadro de obesidade infantil. Ou seja, ou tu troca o teu pai e tua mãe em função do teu quadro genético, ou tu investe numa mudança de estilo de vida. Como eu não posso mudar o pai e a mãe, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Tá? E aí é mudar o estilo de vida da família inteira, tá? De todos que estão envolvidos, né, no contexto de vida dessa criança. Tá? E a escola, então, passa a ter um papel fundamental, porque né, quando a gente pensa no envolvimento da família, aí a gente pensa em outros contextos, que é o ambiente escolar. A escola, ela tem a função de promover
um estilo de vida saudável, né? Mostrar para essa criança o que é uma alimentação saudável, né? O que é um comportamento saudável. Né? Então, e nós temos inúmeras ferramentas que a gente pode usar para mostrar isso para a criança. Eu tava, desculpa te interromper, eu queria voltar a essa questão que tu comenta, que eu achei muito interessante, quando tu menciona a questão da genética, né, que a gente pode ter sim uma predisposição genética à obesidade, né, por conta da família, mas tem a questão ambiental que é muito forte também. Exatamente. E aí eu tava me lembrando, acho que a gente pode falar de situações bem reais do dia a dia, situações como, por exemplo, ter dentro da geladeira sempre um refrigerante, né? Durante a semana, como Certo. algo normal, e daqui a pouco ter também no estoque, né? Sempre refrigerante disponível. Tô usando o exemplo de uma bebida que é super calórica e que não é nada saudável, e que daqui a pouco muitas famílias nem se dão por conta que tem dentro de casa, e que enquanto ela está aí, faz parte do ambiente Sim. da casa, é algo que vai ser ingerido e que, se for ingerido diariamente, eu entendo que seja muito prejudicial à saúde, né? E aí a gente pode pensar na bolachinha recheada, né? Se a gente vai no mercado, compra e abastece lá o cantinho, eu tô pensando na minha casa, que eu tenho lá Certo. a minha prateleirinha ali, onde tem os lugares que o meu filho de 7 anos acessa quando ele tá com fome. Se eu for no mercado e eu forrar esse espaço do lanche com bolachinha recheada, salgadinho, sempre, né, disponível, pacotinho de bala, né, que eu sei que muitas famílias têm isso em casa. É óbvio que a criança vai lá e vai se servir disso. Certo. Né? Então é importante Isso, a gente pensar nisso, aí, né? isso, né, para responder a nossa pergunta, né, se a gente olhar que nem eu falei, 30, 40 anos atrás, obesidade não era um problema de saúde pública. Né? Qual a diferença, né? O que nós temos hoje que não tinha antigamente? Bom, é fato de que a alimentação mudou. Né? Eu, né, tenho meus 30 e poucos anos e eu acompanhei parte dessa mudança, né, e de ter, né, acessibilidade a alimentos que não se tinha uma vez, né, como alguns que tu mencionou. No entanto, quando passou a ter isso, livre acesso a esses alimentos, né, as famílias acho que não souberam lidar muito bem, né, porque são alimentos gostosos e fáceis, eu não preciso produzir, baratos, né, e que todo mundo fica muito contente comendo aquilo, porque é muito gostoso. Porém, o que nós estamos vendo atualmente é que começa a se pensar em limites. Né? E quem determina o limite, quem determina o que vai ser consumido, né? Em que momento, aonde vai ser consumido, é a família, não é a criança que determina isso. Né? A criança tem os direitos dela, que é definir o quanto ela vai comer, quando ela vai comer e o que daquilo que está disponível ela vai comer. Mas a definição de cardápio é feita pela família. Né? E o outro aspecto, né, que eu complementaria é o sedentarismo. Então, também é fato que as crianças estão ficando um número expressivo de horas na frente da televisão, na frente do celular, na frente do videogame, muito acima do que é uma recomendação atual hoje, que seriam de 2 horas de tela por dia. Isso se extrapolou. Inclusive, né, esse período, né, em que as crianças acabaram ficando mais tempo em casa, isso ficou mais agravado ainda, né, pela falta de outros recursos para se oferecer para essa criança. Por isso que esses últimos 12 meses, muitas crianças aumentaram o peso, né, e isso fugiu do controle de algumas famílias pela associação. Eu fico em casa, eu tenho alimentos disponíveis e eu aumento o meu tempo de horas ociosas, né, sem atividades ativas, que me façam ter um gasto calórico. Então, a soma disso tudo, né, é uma balança. Isso vai ter aumento de peso gradual, lento, gradual, mas isso vai ocorrer. Okay. Outras questões que eu tenho anotado aqui para a gente poder pensar é com relação a essa situação que tu menciona da pandemia, né? Que as crianças passaram muito tempo dentro de suas casas, fechadas, né? Sem muita atividade física, porque no início não se podia nem sair de casa, né?
E a questão é que a gente observa que ainda algumas crianças estão muito inseridas dentro de casa e com pouca mobilidade, com pouca atividade física. Então, voltando ao comentário que tu estavas fazendo antes com relação à importância da escola, né, ao contexto escolar no sentido de apresentar também uma alimentação saudável, o quanto importante é também apresentar o exercício físico, o movimento, o brincar livre. E é o que nós temos experimentado, a gente tem vivenciado isso lá no Espaço Brinca Comigo, porque como nós temos uma proposta no nosso contraturno de um brincar livre, onde a criança tem tempo para correr e para explorar o ambiente livre, então a gente tem observado que muitas crianças diminuíram o peso por conta da alimentação saudável, né? E também por conta desse movimento, né? Porque como nós não temos lá televisão, a gente não tem, é difícil a gente ver as crianças lá no espaço paradas por muito tempo em uma atividade. Elas estão sempre em movimento e é o que é esperado da infância, né? Criança estando em movimento é saudável. Criança parada, corpo parado, né? É algo que a gente entende que não seja tão importante assim para o seu desenvolvimento. Então, como é importante também a gente trazer a questão do movimento, do brincar livre, do exercício físico, já desde a mais tenra idade, para que se leve inclusive esse hábito para a vida adulta, né? Sim, Assim como a alimentação. Sim, né? O brincar livre, ele é democrático, né? Porque qualquer um pode se inserir e fazer do seu jeito, né? Eu acho que isso tu consegue acolher essas crianças, né? E elas tendo a possibilidade delas criarem, né, a sua própria brincadeira, enfim, entenderem as suas limitações e poderem fazer algumas adaptações, isso é bárbaro. Né? Então, sim, esse é um dos papéis da escola, né? De priorizar no seu currículo, seja, né, numa escola de contraturno ou numa escola regular, ou o incentivo, né, ao movimento, isso é muito importante. Né? E concomitantemente, tu falou da alimentação, e quanto à alimentação, eu acho sim que é oferecer um prato, né, adequado, mas não somente isso, né, ela entender qual o motivo dela estar consumindo aquele prato, né, como é que esse prato foi pensado. E aí vem a importância que eu dou do explorar os alimentos, né, de fazer um trabalho concomitante, de apresentar aquilo, né, e elas entenderem da onde vem, o que eu posso fazer com aquele alimento e por que aquele alimento então apareceu no meu prato, tá? Qual a importância para o meu corpo daquilo, tá? E aí a minha crença no cozinhar, né, como algo de divisor de águas, tanto em relação a quem tem dificuldades, né, em aceitar, quanto para os que estão acima do peso, tá? Então o cozinhar ele tem esse papel de aproximar as crianças de alimentos. Então eu não acredito muito de que nós tenhamos que ficar mostrando que não pode, sabe? Ó, isso não faz bem, não come isso, aquilo. Eu acho que tem que ser o oposto, a gente tem que mostrar o que é legal, encantar elas com os alimentos que a natureza proporciona, ver que eu posso fazer trocas, né, que eu posso ter uma coisa muito gostosa com um alimento que vem direto da natureza. E no meu ponto de vista, a escolha por este vai ser natural e não uma coisa forçada, sabe? Então, isso é muito bacana, né? Quando a criança por si só escolhe aquilo ao invés daquela outra opção. Né? Então, o papel do cozinhar na inserção de bons hábitos alimentares. Isso é bem importante. Outras questões que eu tenho anotado aqui também com relação a... Posso complementar, Laura? Porque assim, quando a gente pensa numa criança que está acima do peso, não necessariamente ela consuma somente alimentos inadequados. Né? Muitas vezes, então essa criança ela só come guloseimas. Não, né? Tem crianças que se alimentam super bem, né? Tem uma alimentação super variada. No entanto, elas comem aqueles alimentos em uma quantidade
acima do esperado, né? Então, esse ambiente, tanto em casa quanto no ambiente escolar, é mostrar para né, para essa criança com essa característica como eu devo comer esses alimentos, né, que é algo que a gente trabalha muito no momento de refeição, que a gente trabalha com as professoras, né, nas escolas, enfim, onde que eu atuo, que é como que ela tem que estar? Ela tem que estar calma, primeiramente, né, para que ela possa ter uma refeição tranquila. Se ela chega, né, super agitada e vai fazer aquela refeição, ela não se conecta tanto com o alimento. Então, que ela esteja calma, que ela esteja, né, com o pensamento mais aqui e não na atividade que vem depois. Então, são algumas estratégias que eu preciso usar para conectar a criança naquele momento, né? Explicar que existe sim um limite de porção, né? Que não é algo ilimitado, e aí muitas vezes a gente, né, tem que trazer essa explicação para as famílias, né? Porque em casa não tem limite, na escola tem limite, como é que é isso? Né? Então é um trabalho das famílias também entenderem que se essa criança está repetindo, né, 1, 2, chegando na terceira porção de prato de comida, que isso não é o normal, né? O normal é eu pegar um prato e talvez pegar mais um pouco, mas 3 vezes, né, eu preciso compreender que isso não é o esperado. E aí, como que essa criança está comendo? Se ela está comendo muito rápido, ela está comendo e assistindo televisão ao mesmo tempo? Era isso que eu ia comentar, assim, que eu acho que é importante também a gente dar um toque, assim, com relação às famílias, porque aquela situação de refeição em casa, na mesa, sentados, sem televisão ligada, sem outras distrações, é algo que nós temos visto muito pouco, né? Então, como no ambiente da escola, também é importante a gente retomar isso com as crianças, né? Sim. Isso a gente tem visto na prática também, como tem sido bacana, né? Poder ter o momento do lanche, o momento do almoço e ser este momento de agora terminamos, encerramos uma atividade, agora é a hora da alimentação, olhando para o prato, olhando para a comida, porque quando uma criança se alimenta, por vezes isso acontece na minha casa, tá? Não vou dizer que é sempre da forma correta. Por vezes acontece de eu servir um prato de um lanche pro meu filho, ele tá sentado no sofá na frente da TV. Só que aí a gente percebe que o alimento ele é ingerido de uma forma assim com mais, né, intensidade e nem se vê o que se ingeriu. Dali um pouquinho, meu filho tá pedindo comida de novo. Sim. Né? Então, claro, a gente pode não ter as percebe esse exceções limite, e tem né? a regra. Qual a Claro. regra, né? A regra que eu sente na mesa, que não tenha distrações. Mas nós observamos, né, eu vejo assim na prática e quando eu visito, que muitas crianças têm dificuldade de ficar parada ali na mesa, elas não, né, porque aquilo não faz parte da vivência em casa, né, não é naquele formato, então aquilo incomoda, né, não é essa minha rotina. Tá? E aí a gente tem que, devagarinho, propor um novo formato de refeição. Para que possam se acostumar, né? Sentar, né? Esperar. Exatamente. Esperar também é algo bem, bem importante, né? Um aprendizado bem importante, eu costumo dizer para as crianças, né? Terminar a refeição e poder esperar, né? Os outros terminarem, né? De que eu não preciso comer com pressa, que ninguém vai sair até... né, todos não terminarem, né, e que também quando eu tenho um limite de porção, né, eu acabo mudando a forma como eu consumo aquele alimento, né, porque se não tem limite, é que nem se eu separar 3 bolachinhas ou ter o pacote de bolacha disponível, né? A forma como eu vou comer as 3 e a forma como eu vou comer o meu pacote muda, porque aqui eu sei que tem um fim, né? Eu vou tentar fazer aquilo durar bastante. Quando eu não tenho um porcionamento, né, eu acabo comendo mais rápido, pensando em outras coisas, né, e extrapolo a porção, né, que seria ideal. O que acontece também é que, né, quando o bebê, e aí a interferência da família também, né, insistindo com que haja um consumo, né, lembrem sempre que
quanto vai ser consumido é uma decisão da criança, mas eu tenho que dar um ambiente favorável para ela poder fazer essa decisão, né? Porque se eu tenho televisão, distração, como é que ela vai saber qual o ponto de parar? Ela não está num ambiente favorável a isso. Então, eu preciso ter um ambiente para que ela possa se conectar e perceber que a barriguinha dela está cheia. Né? É que nem tu pensar em comer numa praça de alimentação de shopping e comer num restaurante, né, com poucas pessoas, um ambiente mais tranquilo. A gente come, né, nós comemos diferente nesses dois locais. É verdade. Porque tu tá comendo, tem um esperando e tá em pé esperando, tem que liberar a mesa, blá, 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 aquela confusão, aquela barulho. Não, né, não é um ambiente saudável de se fazer uma refeição. Né? E se eu estou num ambiente mais tranquilo, com calma, né, sem pressa, eu acabo tendo um espaço mais saudável, né? E isso faz com que eu também possa me conectar melhor e perceber as minhas sensações internas, né? E esse respeito às sensações internas deve existir desde sempre, né? Nunca dizer para a criança come mais, né? Não forçar. Por quê? Porque vai chegar um ponto em que, quando ela estiver lá, são há 7, 8 anos, ela passa a não saber mais qual o ponto de parar, né? Porque sempre me disseram que eu tinha que pegar mais, né? E agora estão me dizendo que eu tenho que pegar menos. Como assim? Né? Essa mudança de fala. Então, ela tem que ter esse poder de decisão quanto ao volume. Claro, para que ela possa ir aprendendo também, né? Com a questão da autonomia na sua alimentação. Gabi, tu tens algum recado final que tu gostaria de repassar para os pais, assim, como uma forma de dica, assim, algo bem, assim, prático no sentido de poder auxiliar as famílias que talvez estejam em casa, né, com suas crianças daqui a pouco com sobrepeso, né, ou quase chegando a uma obesidade infantil. Como um nutricionista pode auxiliar nesse sentido, certo, né? Primeiro que uma criança ela não pode ser submetida a uma dieta. Né? Então, quando muitos, né, pais dizem, agora que tu vai na nutricionista, te prepara, porque agora a coisa vai mudar, né? Agora tu não vai mais comer esse tipo de coisa. Não é assim, né? É infância, é uma fase importante, então não é uma fase em que tudo deve ser restrito ou que essa criança tenha que passar fome. Né? Então, algumas mudanças simples de rotina alimentar já trazem resultados bem interessantes, que é, né, uma participação grande de família na hora de estabelecer um cardápio, de trabalhar esse como comer, né, de resgatar algumas características de refeição que se tinha antigamente, todo mundo na mesa conversando, aquela coisa de família, né, e não como é atualmente, cada um num horário, ninguém se vê na hora de uma refeição, né. E limitar o consumo de alimentos ricos em açúcares, né, e gorduras, não é restringir, mas é limitar, né? Se essa criança está comendo 3 doces por dia, então que ela passe a comer 1 doce por dia, num horário determinado, combinado, né? Que ela tenha sempre os alimentos porcionados, nunca de forma ilimitada, né? E lembrar que é a família quem determina a lista de compras. Então, muitas vezes é justificado o consumo, a compra de determinados alimentos para a criança, mas no fundo quem come também é o pai, a mãe, né? Então eu justifico a compra, mas é que ele é pequeno, então eu compro, né? E aí está sempre lá disponível. E trazer opções, né? Existem muitas opções caseiras, né, que eu posso encantar a criança também e que são versões mais saudáveis. Né? Agora, eu preciso acreditar de que essas receitas vão funcionar, né, e eu preciso colocar a mão na massa. Né? Eu preciso ir lá, comprar, produzir. Né? Lembra que investir na alimentação das crianças é investir no futuro delas. Na saúde também, né? Na saúde delas, né? E o cozinhar, né? Ensinar tudo isso é uma das melhores heranças
que a gente pode passar para os nossos filhos, né? Para que eles possam ter autonomia, para que eles possam se virar, né? E que eles não fiquem dependentes sempre de comprar alimentos prontos, né? Que eles saibam fazer um arroz, é básico, um arroz, um feijão, né? Como é que faz um ovo, como é que cozinha o ovo, como é que eu sei que o ovo está pronto, né? E aí é chamar a criança para a cozinha, vem aqui ver como é que a mamãe está fazendo isso aqui, né? Quer ajudar a mamãe a descascar essa cenoura? Quer ajudar a mamãe a fazer o feijão? Né? Vem comigo lá no mercado, vamos escolher juntos os alimentos, né? Então, isso é ações interessantes. Né? Trazer a criança como protagonista também desse processo da alimentação, né? Isso. Bem interessante isso. Isso é muito legal. Muito bem. Gabi, agradecemos então mais uma vez a tua vinda aqui. E a gente estava conversando no início do programa, assuntos não faltam, né? A gente teria muitos assuntos para abordar com relação à infância. Então, nesse momento, a gente agradece e numa próxima ocasião a gente segue conversando. Eu tá que bem? agradeço, muito obrigada. Ok, obrigada a todos que nos assistiram e até o próximo programa. Tchau, tchau!